Olá, alunos do terceiro ano, estamos começando agora a nossa resolução de exercício do quarto bimestre, quarto e último bimestre. Obviamente, porque a gente só tem quarto bimestre é o último bimestre, é o último bimestre. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Como o nosso assunto foi sobre o estado do Rio de Janeiro, então é um conjunto de 20 questões com 4 a 5 de opções de múltipla escolha sobre o nosso querido estado que está quebrado, falido, com todo mundo preso por corrupção, não é tão querido assim, né? A situação do estado hoje é uma situação equilibrada, o estado está conseguindo recuperar sua credibilidade no mercado. Então, ó, questão 1, questão 1 já parece grande, ó. Então vamos lá. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas, além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade. Essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. Já há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar acidentes urbanos. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, como as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas de nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Bem, essa é uma crônica de Lima Barreto, data ali do início do século XX e chama atenção para um fenômeno que ainda perdura na cidade do Rio de Janeiro, as enchentes de verão. Este fenômeno está associado a um clima de chuvas concentradas em sítio urbano marcado por um relevo de declividade, no caso ali da cidade do Rio de Janeiro, e recortado por áreas de planícies costeiras. Destaque-se ainda como fator relevante para a compreensão do fenômeno das enchentes da cidade, o quê? Então, dentre as opções, qual destaque-se como fator relevante para a compreensão do fenômeno das enchentes na cidade aí? Letra A ocupação desordenada do espaço, sobretudo pela população de baixa renda, provocando profundas alterações nos microclimas locais. Faz sentido, né? A ocupação desordenada do espaço pela população de baixa renda, naquele esquema de segregação socioespacial, não tendo condições de habitar em locais melhores da cidade, acaba sendo deslocados e empurrados para essas áreas que geram uma ocupação desordenada. Então, letra A ali faz sentido. Vamos analisar as outras. B. As alterações nos padrões de habitação causadas pelo abandono das regiões centrais de maior densidade em favor de periferias urbanas. Não faz sentido. Alterações nos padrões de habitação causadas. Houve abandono de regiões centrais, mas de maior densidade, mas não em favor das periferias urbanas. A B não está fazendo muito sentido, não. C. O crescimento demográfico provocado pelas altas taxas de natalidade e a consequente concentração populacional nas encostas circunvizinhas da cidade. Não. Altas taxas de natalidade não faz sentido, né? E ali das encostas circunvizinhas, está falando da cidade em si. Então, letra C não é. D. A localização de empreendimentos imobiliários na orla marítima, ampliando o volume da descarga fluvial na Baía de Guanabara. Não tem relação com o nosso problema aqui colocado na questão. É o processo de apropriação e produção do espaço urbano que modificou as bacias de drenagem originais, dificultando o escoamento das águas fluviais. Letra E também faz sentido, né? Pode ficar ali entre a letra A e a letra E. Como assim? Não entendi. 2. Os condomínios fechados modelam hoje grandes extensões do espaço urbano do Rio de Janeiro. Das características abaixo, aquela que não considera esses condomínios entre espaços de autossegregação é. Letra A. Os condomínios contam com um número cada vez maior de atividades para uso privado, tais como escola e academia de ginástica. Certo, então não é a letra A. B. Os moradores se separam do restante da cidade por meio de muros de grades e de serviço de segurança. D também está correto. C. Os moradores participam da vida urbana experimentando as diferenças e a tolerância com outros grupos sociais. Não, né? Quando tem a autossegregação em condomínios fechados, é justamente a reclusão e não é experimentar as diferenças e tolerância com outros grupos sociais, não é participação na vida urbana, é a retirada da vida urbana, se enclausurar em espaços fechados, né? Temendo ali questões urbanas atuais. Então a letra C é a que está certa. D.
O espaço condominial é reservado apenas para os moradores ou para aqueles que têm ordem para entrar. Correto, então não é a D. Os moradores de um modo geral se deslocam para outras áreas da cidade utilizando meios de transportes privados. Então é a letra C, né? Eu acho que vocês acertaram essa. Achou errado, otário? Questão 3 aí temos aí 3 fragmentos. Os fragmentos abaixo se referem às características de algumas regiões fluminenses. Leia-os atentamente. Fragmento 1. Essa tradicional região fluminense apresenta considerável parcela da população economicamente ativa empregada no setor terciário, de modo que a agroindústria açucareira, juntamente com a produção de açúcar e álcool, se posicionam com destaque na economia regional. Não obstante, a relevância político-econômica dessa região tem mudado em função de produtos altamente rentáveis e necessários à economia nacional. Aqui deve estar falando da região norte fluminense, né? Fragmento 2. Ainda que recorrentes, os problemas ambientais e sociais nessa região são acentuados por eventos de ordem natural. No entanto, em função das atividades industriais e turísticas bem estruturadas, se observa um dinamismo na produção têxtil, vestuário e metalurgia. Predomina também nessa região a indústria tradicional, representada por pequenas e médias empresas, sobretudo de vestuário e têxteis. Deve ser a região serrana. Fragmento 2 ele parece que é a região serrana. Fragmento 3. Destaque industrial no cenário fluminense. Esta região apresenta aglomerações urbanas que têm possibilitado o dinamismo geoeconômico catalisador para as aglomerações urbanas que têm possibilidade de dinamismo geoeconômico. Ih, falei merda ali, vamos lá. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem se pensar o próprio mal para ele. Destaque industrial no cenário fluminense, essa região apresenta aglomerações urbanas que têm possibilidade de dinamismo geoeconômico catalisador para o estado do Rio de Janeiro e para outros 2 estados da região sudeste. Não obstante, com o crescimento urbano e industrial, mas elas têm proliferado na mesma velocidade, ou seja, impactos ambientais, perda de qualidade de vida da população, submoradias e crescentes índices de violência. Aqui deve estar falando da região Médio Paraíba, né? Que é o que vem se destacando no cenário fluminense aí, e está ali na divisa com o estado de Minas e São Paulo. Considerando os fragmentos acima, podemos afirmar que as características do fragmento 1 se refere à região do centro-sul fluminense. Não se refere. B. A região da Costa Verde Fluminense é corretamente caracterizada pelo fragmento 2. Não, o fragmento 2 é a região serrana. C. O fragmento 3 revela o contexto da região Médio Paraíba. Correto. Os fragmentos 1 e 3 são relacionados a características da região metropolitana. Não. Então é a letra C, região Médio Paraíba. Essa tá... mais ou menos. Com relação ao litoral fluminense, analisa as afirmativas a seguir. Na Costa Verde, o litoral é bruscamente interrompido pelos pontões graníticos, os chamados costões, e entre eles praias em forma de arco. Nas baixadas litorâneas, a intensa sedimentação deu origem às costas baixas, com extensas planícies dentro das quais se encontram lagoas. Na região metropolitana, os aterros decorrentes do crescimento urbano e o lançamento de esgoto e lixo urbano nos rios destruíram os manguezais que atuavam como berçários na renovação da vida marinha. Aqui, a eu estou na dúvida, né? Costões graníticos, costões entre ele praias de forma de arco. Deve ser. Ali na Baixada Litorânea está correto, na região metropolitana também está correto. Então eu acho que as 3 estão corretas. Ó. Se apenas a afirmativa 1 estiver correta, B. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, C. Se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, D. Se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Eu iria na letra E e acertaria essa. E você? Eu também. Questão 5. As diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro apresentam características naturais, históricas e econômicas que as transformam em polos turísticos diferenciados. A partir do texto, assinale a alternativa incorreta. A região serrana, pelo seu clima mais ameno, torna-se uma estação de veraneio para os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Correto, então não é essa. B. A região centro-sul, graças ao patrimônio herdado da economia do café, preserva a arquitetura colonial de suas cidades como principal atração turística. O patrimônio herdado da economia do café preserva a arquitetura colonial... Preserva a arquitetura colonial? Não sei. C. A região dos lagos, devido à sua exuberante paisagem marinha, atrai grande contingente de turistas no verão. Correto. A Costa Verde, exprimida entre mar e montanha, cria atrações turísticas temporárias como a Feira Literária em Paraty.
Certo. A região metropolitana com melhor infraestrutura turística do estado tem referências turísticas simbólicas como Cristo Redentor e Jardim Botânico. Questão 5? Não sei, eu iria de B, mas não faço ideia não. Pode ser que sim, pode ser que não. Você entendeu essa questão? Não. Não entendi não. Vamos então para a questão 6. Com relação à região metropolitana do Rio de Janeiro, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A taxa de crescimento demográfico dos municípios que compõem região metropolitana é superior ao do município do Rio de Janeiro. Sim, né? Então o crescimento demográfico da cidade do Rio de Janeiro é menor e dos municípios da região metropolitana, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, etc., é maior do que o Rio de Janeiro. B. A deficiência do sistema de transporte de massas e o crescimento urbano desordenado amplificaram os problemas de interarticulação da região metropolitana. Sim, sistema de transporte deficitário, crescimento urbano desordenado, não tem uma articulação ali na região metropolitana. Você demora muito tempo nos deslocamentos dentro da região metropolitana. Então a B também está certo, não é a B. C. A diferença entre os padrões urbanos do Rio de Janeiro e Niterói e dos demais municípios é muito acentuada. Sim, quando você pega, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano e outras características sociais da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Niterói, são bem melhores do que das outras cidades que fazem parte da região metropolitana. C, correto. D. Região metropolitana tem uma taxa de crescimento demográfico de 3% ao ano e contém em torno de 50% da população fluminense. Não, o crescimento demográfico não é 3% ao ano, é menor. E a região metropolitana deve ter 60% a 70% da população fluminense ou mais ainda. Então não é a D, né? Então incorreta seria a D. Vamos lá. A região metropolitana do Rio de Janeiro é polinucleada com complexas relações entre seus núcleos e respectivas periferias. Certo, né? Então seria a letra D. Eu vou de letra D, e você? Eu também. 7. As décadas de 1920 a 1960 foram para a cidade do Rio de Janeiro de prosperidade e acumulação de prestígio. Neste período, desdobrou-se em novos comportamentos e dimensões. Após décadas douradas, a cidade perdeu progressivamente seu prestígio. A respeito das causas de perda de prestígio da cidade do Rio de Janeiro, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Letra A. Ao perder a centralidade política e administrativa em 1960, a alta burocracia e o complexo de serviços anexos ao poder transferem-se para Brasília. Correto. O Rio de Janeiro perdeu essa centralidade com a transferência da capital do Rio para Brasília e a partir disso perdeu o seu protagonismo. Então, número 1 aí está correto. 2. O esvaziamento industrial foi definido na segunda metade da década de 50, com a decisão de instalar os complexos metal, mecânica e eletroeletrônica em São Paulo. Sim, naquele processo de industrialização do JK, as condições da cidade de São Paulo levou à instalação do complexo metal, mecânica e eletroeletrônica automobilística a partir dessa década, fazendo que São Paulo, até então abaixo do Rio de Janeiro, se tornasse uma cidade economicamente mais importante do que o Rio de Janeiro. Então, a afirmativa 2 também está correta. 3. O agravamento da crise demográfica na década de 60 foi explicado pelo aumento da taxa de natalidade graças à difusão de medidas natalistas. Não teve aumento da taxa de natalidade graças à divisão de medidas natalistas, né? Isso não levou a uma crise demográfica. A 3 não faz sentido nenhum. Então, a 1 e a 2, ó. Letra A. Se apenas a afirmativa 2 estiver correta, não é. B. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, letra B. C. Se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, não, porque a 3 está incorreta. D. Se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas, também não. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Então não é a D nem a C, a D nem a E. Então é a letra B. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Essa tá... não dava para acertar, né? Não sei. Questão 8. O mapa a seguir indica a localização correta de algumas fontes geradoras de energia elétrica no estado de Rio de Janeiro, à exceção de uma. Letra A. As usinas termonucleares localizadas no município de Angra dos Reis. Número 1, está correta a localização de Angra. Tá certo. 2. A usina hidrelétrica do Funil localizada no município de Resende. A 2 está correta também. Ali, município de Resende, marcando a 2 com a hidrelétrica do Funil que tem em Resende. 3. A usina termoelétrica Mário Lago localizada no município de Macaé. A 3 está pegando ali, não. O município de Macaé está mais para baixo, não tá?
D. O complexo hidrelétrico de Lages localizado no município de Piraí. Cadê a 4? A 4 tá certo, Piraí tá ali, ó, número 4. 5. A usina hidrelétrica de Simplício, município de Três Rios. A 5 também tá correta, né? A usina hidrelétrica no município, eu não sei se tem usina hidrelétrica em Simplício. De Simplício, no município de Três Rios. Mas o número 5 está exatamente onde está o município de Três Rios. Já o número 3, não sei se tem a usina termoelétrica de Mariolaco localizada no município de Macaé. Mas o número 3 não está onde é o município de Macaé, está onde é o município de Campos. Por dedução, eu iria na C. 3, a usina termoelétrica Mariolaco localizada no município de Macaé. Essa eu sei que tá difícil, tem que ter um conhecimento mais apurado do estado do Rio de Janeiro, né? Mas vocês estudaram o estado de Janeiro no quarto trimestre. Que dia foi isso? Se tiver alguém passando agora assistindo esse vídeo, com certeza não faz ideia dessas coisas do estado do Rio de Janeiro. Mas a pessoa também não precisa saber sobre o estado do Rio de Janeiro. Nem a gente precisa saber sobre o estado do Rio de Janeiro. Tem demência? Questão número 9. Vamos lá, ó. A relevância fluminense no cenário nacional é visível, sobretudo na economia. O estado possui o segundo maior produto interno do país, que corresponde a aproximadamente 11% do total nacional, superado apenas por São Paulo, que tem 33%. Dentre as atividades econômicas que se destacam no espaço fluminense, assinale o que está incorreto. Letra A. No Vale do Paraíba, o crescimento se deve ao avanço industrial da região, especialmente nos setores metalúrgico, mecânico e automobilístico. Correto. A instalação de novas indústrias automobilísticas e do setor metalúrgico e mecânico a partir dos anos 90 deu ao Vale do Paraíba um crescimento e um avanço industrial significativo dentro do estado do Rio de Janeiro. B. O setor agropecuário que mais se desenvolve dentro do estado do Rio de Janeiro, haja visto o dinamismo que a alta produtividade do campo permite com o Estado tenha um alto índice de exportação de gêneros alimentícios. Não, a atividade agropecuária não tem uma importância muito grande no Estado do Rio de Janeiro, né? Destaca-se a atividade industrial e de comércio e serviços. Então não é a B. A B está incorreta. Então é a B, né? C. Na região metropolitana, temos grandes investimentos industriais recentes, ou que estão em andamento no estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, e a Comperj, Complexo Petroquímico da Petrobras. Correta a letra C. D. No norte fluminense, o dinamismo é resultado da expansão às atividades de apoio à extração do petróleo nas áreas marinhas da bacia sedimentar de Campos. A gente sabe que Macaé e Campos se desenvolveram a partir ali muito, né, da expansão das atividades de extração de petróleo, principalmente depois com pré-sal. Então a letra D está correta. E. O turismo é uma atividade de grande importância, em particular para as regiões metropolitanas, cidade do Rio de Janeiro ali, baixadas litorâneas, Araruama, Búzios, Cabo Frio, etc. Serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo ali, né? E Costa Verde, Angra e Paraty. Então a letra E também está correta. Então, a incorreta é a letra B, que fala que o setor agropecuário é o que mais se desenvolve dentro do estado. Isso não acontece. Portanto, incorreto, questão 9, letra B. Esta fácil. Certamente que sim. Questão 10. O estado do Rio de Janeiro se caracteriza por apresentar macrocefalia urbana, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro é muito maior do que as outras. A cidade do Rio de Janeiro é muito maior do que as outras, abrigando quase metade da população do estado. Correto. Além disso, cidades importantes e populosas como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo localizam-se no entorno, estabelecendo uma grande região metropolitana. Sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, podemos afirmar que ela é, né, no caso aqui. A. Apresenta pequena relevância econômica em relação à região serrana. Não, ela tem uma grande relevância econômica em relação às outras regiões, inclusive a região serrana. B. Se destaca pela concentração de atividades econômicas e problemas sociais. Sim, correto. As atividades econômicas estão concentradas na região metropolitana do Rio de Janeiro e o destaque também ali dos grandes problemas sociais de desigualdade social, violência, etc., que tem na região metropolitana. B, correto. C. Gera pequena influência nas atividades econômicas do interior do estado? Não, ao contrário. Devido à sua centralidade, a região metropolitana exerce grande influência sobre atividades econômicas do interior do estado. B. Se destaca por apresentar poucos problemas sociais e ambientais. Ao contrário, se destaca por apresentar grandes problemas sociais e ambientais. Então, questão 10, letra B. Se destaca pela concentração de atividades econômicas e problemas sociais. Essa tá fácil, hein? Acertou? Não sei. Questão 11. A cidade do Rio de Janeiro é marcada por paisagens muito belas, porém também apresenta paisagens das quais a sua população se envergonha. Espero eu que sim.
Algumas áreas residenciais não apresentam infraestrutura sanitária e outras acabam sendo um alvo da ação constante de marginais. Em relação a esses problemas sociais que caracterizam a capital carioca, podemos afirmar que eles são agravados. Letra A. Pela desigualdade social e pela falta de políticas habitacionais eficientes para os mais pobres. Sim, né? Há uma desigualdade social e de renda, e a falta de políticas habitacionais eficientes para os mais pobres leva a essa questão de uma infraestrutura sanitária não adequada e a ação constante de marginais ali pela falta de atuação no poder público. Então é a letra A por enquanto. B. Pelo excelente sistema educacional e pela construção de conjuntos habitacionais? Não. C. Pelo eficiente sistema de transporte e pelo financiamento habitacional público? Também não. Pela ação policial preventiva e pela falta de investimento em saneamento básico. Há falta de investimento em saneamento básico, mas não há uma ação policial preventiva, ao contrário, né? No Rio de Janeiro é bem pior a situação aí. Então, questão 11, letra A. Essa tá muito fácil, hein? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Vamos para 12. Assinar a alternativa correta em relação às características físico-ambientais do estado do Rio de Janeiro. Letra A. O estado possui uma grande cadeia de montanhas próximo ao litoral, Serra do Mar, e os terrenos do interior são sujeitos a inundações com pântanos e manguezais, com alguns terrenos mais altos onde se localizam as principais cidades. Principal base hidrográfica do rio, Itapapoá. Letra A está errado. Há uma grande cadeia de montanhas próximo ao litoral, Serra do Mar, mas no interior não são terrenos sujeitos a pântanos e manguezais, as cidades não localizam nas áreas mais altas, e a principal base hidrográfica não é o rio Itapapoá. Então, letra A, errado. B. O relevo possui alguns planaltos, sendo constituído basicamente de planícies com vegetação de cerrado e pradarias, principalmente nas terras mais baixas. Aí você já elimina, porque não há vegetação de cerrado e pradarias nas terras mais baixas, né? Principal bacia hidrográfica é o rio Peruíbe, principal afluente de São Francisco. Nossa, sai daqui para lá. Então, letra B está errada. C. O relevo possui a presença de serras, como da Mantiqueira do Mar, e terrenos de baixada. A vegetação é composta por resquícios de Mata Atlântica e mangues e restingas no litoral, e a principal bacia hidrográfica é do Rio Paraíba do Sul. Letra C está correto aí, descrevendo todas as características físico-ambientais do estado. D. O relevo possui a presença de serras, como Mantiqueira do Mar, e terrenos de baixada. Correto. A vegetação é composta de campos naturais nas partes mais altas. Correto. E por cerrado nas partes mais baixas. Aí você vê que está errado. Com o rio Macaé como principal bacia hidrográfica do estado. Não, porque é a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Então, 12 está super fácil, letra C. Acertou? Certamente que sim. Questão 13. Essa está grande, ó. Assinale a alternativa correta em relação à reestruturação produtiva e econômica do estado do Rio de Janeiro. A. O estado do Rio de Janeiro passa por um processo de desconcentração econômica como resultado da crise econômica devido à diminuição do preço do petróleo. Com isso, as atividades ligadas ao petróleo vêm diminuindo com o aumento de empresas automobilísticas, siderúrgicas e têxteis se instalando no interior do estado. Não porque a gente não tem essa desconcentração econômica e a crise econômica não está ligada à diminuição do preço do petróleo aí. B. O estado do Rio de Janeiro sempre foi um estado com equilíbrio econômico entre capital e interior, com indústrias e empresas de grande porte concentradas no interior, principalmente no norte, e serviços, comércio e a sede das empresas concentradas na capital. Letra B também não. Não há um equilíbrio entre capital e interior e não tem grandes empresas concentradas no interior. C. O estado do Rio de Janeiro passa por um processo de concentração econômica na capital e na Baixada Fluminense, devido aos investimentos realizados nos últimos anos em decorrência da Copa do Mundo e das Olimpíadas, atraindo empresas e indústrias e revigorando a economia do estado. Também não houve esses grandes investimentos a partir da ocorrência da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? Não houve isso tudo, então não está tendo essa concentração econômica. D. O estado do Rio de Janeiro passa por uma desconcentração econômica relacionada a alguns fatores, especialmente pela saturação e esgotamento da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, correto, que não consegue atrair novos investimentos econômicos e industriais, não em grande quantidade como deveria ser. Entretanto, há uma descentralização das atividades produtivas para o interior do estado, com a cidade do Rio de Janeiro concentrando os serviços. Então, a questão 13, a letra D está correta. Beleza? Essa tá fácil, né? Deu para entender? Então, se deu para entender, você acertou. Tô chapado até agora com essa porcaria. Questão 14. Tá dando para ler aí? Não. Então, não tá dando para ler não. Índice de progresso social que varia de 0 a 100 é calculado levando em consideração 36 indicadores. Entre eles estão acesso a esgoto sanitário, água canalizada, mobilidade, taxa de homicídio, incidência de dengue, mortalidade de tuberculose, homicídio de jovens negros e frequência no ensino superior. Não são levados em conta variáveis econômicas como renda, né? O índice é uma ferramenta que ajuda a acompanhar as mudanças e direcionar as políticas de governo. Então, melhor índice aí
Bairros como Botafogo, Lagoa, Copacabana, Piores Índices, Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho. Então, quanto mais indo pro laranja, melhor são os índices. Quanto mais indo pro cinza, pior são os índices. A análise do mapa e dos dados aponta tanto para aspectos sociais, que se modificaram, quanto para aqueles que permanecem no que diz respeito a bairros e regiões do município do Rio de Janeiro. Um dos aspectos que explica a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progresso social é a redução da rede de saneamento básico. Não, né? B. Desigualdade no acesso às vias de transporte? Pode ser. Redistribuição da força de segurança pública? Não. D. Uniformização na oferta de assistência hospitalar? Também não. Via de transporte, né? Desigualdade no acesso à via de transporte. Não houve redução da rede de saneamento básico, né? A rede de saneamento básico sempre foi precária. Eu iria de B. E você? Eu também. Questão 15. O passado sempre faz parte... Tá barata ali, ó. Abra o olho, porra! O passado sempre faz parte do cotidiano de diversas sociedades contemporâneas. Esse não foi o caso no Brasil. O peso material e simbólico das formas urbanas herdadas de tempos anteriores foi aí muito menos paralisante do que na Europa. Entende, não? O projeto modernizador do século XIX fundamentou-se na esperança de um futuro melhor e na rejeição do passado, na abolição de seus vestígios, na sua superação. Essa fé no país do futuro, ainda temos essa fé, Glória a Deus, glória a Deus. tornou-se uma ideologia avassaladora a partir da República. Isso explica por que foram tão bem-sucedidas no século XX as reformas urbanísticas radicais que tanto transformaram a face de diversas cidades brasileiras. Uma intervenção específica do poder público no espaço da cidade do Rio de Janeiro que ilustra de modo exemplar a perspectiva descrita no texto foi responsável pela ocupação da Barra da Tijuca, não, né? Construção da Avenida Brasil, talvez, né? Não, mas construção da Avenida Brasil já é na década de 50, não é? Derrubada do Morro do Castelo, isso é na época lá atrás, né? Urbanização do Aterro do Flamengo. Putz, essa tem que conhecer a cidade do Rio de Janeiro, hein? Conhece a cidade do Rio de Janeiro? Não sei. Também não. Seria derrubado o Morro do Castelo, urbanização do Aterro do Flamengo. Não sei. Cadê seus estudos? 16. A Rio-Niterói começou a ser erguida em dezembro de 1968, 9 dias antes da edição do AI-5, e só ficou concluída no dia 4 de março de 1974. No começo, a ponte era uma via de 13,2 km construída pelos militares para ligar dois trechos da BR-101. No primeiro ano, atingiu a marca de 20 mil veículos por dia. Hoje, quando o movimento diário já ultrapassa 150 mil veículos, seus operadores preferem vê-la como uma grande rua unindo duas cidades. Talvez seja essa a mesma impressão dos usuários, que nos horários de pico levam quase o mesmo tempo para atravessá-la que seus antepassados que usavam as barcaças. Por sua história e seus usos atuais, a ponte Rio-Niterói sinaliza algumas mudanças que afetaram a sociedade brasileira a partir da década de 60. A principal função da ponte no momento de sua inauguração e uma problemática que ela evidencia hoje, respectivamente, são... O principal problema aí, né? Favorecer o progresso industrial e incremento da poluição urbana. No momento da sua inauguração. B. Possibilitar a conexão de rodovias, saturação de fluxos intermunicipais. A B está correta, né? Que o objetivo era ligar as BR-101 e fazer a conexão de rodovia, só que devido ao crescimento da cidade do Rio, Niterói, região metropolitana, houve uma saturação dos fluxos intermunicipais. Então a B está certa. C. Promover a substituição de vias ferroviárias, deterioração das zonas portuárias. Não, isso não ocorreu. Garantir a nacionalização do transporte público, privatização e eliminação das rotas. Também não. Então é a letra B, possibilitar a conexão de rodovias, saturação dos fluxos intermunicipais. Letra B. Tá mais ou menos aí, né? Acertou? Não sei. Questão 17. Porra, questão 17 tem textinho aí pra ler. Vamos lá. O viaduto da Perimetral liga o bairro do Caju até a região da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Você que nunca foi no Rio de Janeiro? A obra foi iniciada no final dos anos 50 no governo do prefeito Negrão de Lima.
O trânsito de veículos na cidade aumentava a cada dia e a construção de elevada aliviaria as ruas do centro. É uma das mais importantes vias da cidade, permitindo o acesso à Avenida Brasil, à Ponte Rio-Niterói e ao Aeroporto Santos Dumont. Estima-se que mais de 40 mil veículos passam pela perimetral todos os dias. Outro texto, Porto Maravilha é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro com apoio de governos estadual e federal. As obras da primeira fase incluem a construção de novas redes de água, esgoto e drenagem nas avenidas Barão de Tefé e Venezuela, além da urbanização do Morro da Conceição e da restauração do Jardim Suspenso do Valongo. Outras mudanças programadas, demolição parcial do viaduto perimetral, transformação da Avenida Rodrigo Alves em uma via expressa e criação de uma nova rota chamada provisoriamente de Binário do Porto e reurbanização de 70 km de vias. Então é a construção da perimetral e a reforma ocasionada pelo Porto Maravilha. Os textos referem-se a duas transformações na cidade do Rio de Janeiro nos últimos 60 anos. A construção do viaduto da perimetral na década de 50 e na atualidade sua demolição parcial prevista nas obras do projeto Porto Maravilha. Esses dois momentos evidenciam a seguinte mudança nas políticas de planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro. A integração entre ocupação fabril e modernização de serviços. Não entendi. Integração entre ocupação fabril e modernização de serviços não faz sentido, não tem a ver com essas reformas, não é verdade? B. Integração entre o equilíbrio ambiental e ampliação dos espaços públicos, também não. C. Compatibilização entre controle da poluição e redução das estruturas viárias. Compatibilização entre controle da poluição, não. Equiparação entre desenvolvimento do setor de serviços e expansão das áreas de lazer. Também não. Letra A também não. Talvez A, talvez... não sei. Nossa, que bosta! Questão 18. Região metropolitana do Rio de Janeiro e percentual de pessoas que trabalham e estudam em outros municípios. Então, Ninópolis, Belford Roxo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de Caxias, Seropédica e o Rio de Janeiro com a menor porcentagem aí. A dinâmica interna da região metropolitana é extremamente complexa, dada a variedade das interações que se estabelecem entre os aglomerados que a compõem. Na tabela acima, evidencia-se o tipo de interação denominado de repulsão urbana? Não. Migração de retorno? Não. Movimento pendular? Sim, né? Que o movimento pendular acontece nas regiões metropolitanas quando você vai trabalhar e estudar em outro município e no final do dia você volta para o seu município, movimento pendular. D. Fluxo de transumância? Também não é, mas não vou explicar essa porra agora. Então, questão 18, letra C, movimento pendular. 19. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em relação às regiões do estado do Rio de Janeiro. 1 para a região metropolitana do Rio de Janeiro, 2 para a região das Baixadas Litorâneas, 3 para a região Centro-Sul Fluminense, 4 para a região da Costa Verde. Então, primeiro aí, região que compreende as cidades de Itaguaí, Mangaratiba dos Reis e Paraty, formada pela Serra do Mar, com litoral escarpado com produção de banana e cana-de-açúcar, além da indústria naval e portuária, e atividade turística devido ao litoral e ilhas existentes. Obviamente que essa daí é a região da Costa Verde, número 4. Segundo aí, destaques da cidade de Cabo Fiera no Rio das Ostras e Búzios, que a partir de 1990 apresentou um grande crescimento populacional devido ao crescimento da segunda residência e as atividades de comércio, serviço e construção civil, além dos investimentos de royalties da exploração de petróleo. Então aí, essa é a região das Baixadas Litorâneas. Então é 4, 2, mais alguma coisa. A gente já pode ir lá pra lá, 1, 2, 3 e 4 não é. B, 3, 2, 1 e 4 não é. C, 4, 2, 3, 1 é essa. Letra D, 2, 1, 3 e 4. Porque se eu sei que os dois primeiros parênteses é 4 e 2, né? E não existe outras parecidas, então é a letra C. Não precisa nem terminar de ler o resto. Fácil aí. Como assim? Não entendi. Questão 20. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em relação às regiões do estado do Rio de Janeiro. 1. Região do Médio Paraíba do Sul. 2. Região Noroeste Fluminense. 3. Região Norte Fluminense. 4. Região Serrana. Então, a primeira. É marcado pela beleza e diversidade econômica, com destaque para as cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Então aí já é a região serrana, região composta de escarpas da Serra do Mar, que apresenta cobertura de Mata Atlântica, possibilitando atividades turísticas devido à paisagem da serra, além de atividades agrícolas de hortaliças e legumes, e também tem as indústrias de vestuário e têxtil. Então, número 4 aí, região serrana. Destaca-se os municípios de Volta Redonda, Barra do Peri e Barra Mansa Resende, situado no Vale do Rio Paraíba do Sul, região do Médio Paraíba do Sul, é óbvio, né? Então é 4, 1. Certo? Então você já vai lá direto lá, o número A, 1, 2, 3 e 4 não é, B, 3, 4, 2, 1 não é, C, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3 não é, letra D, 4, 1, 2, 1. Mas aparece duas vezes o número 1 ali,
né? 4, 4, 1. Era para ser 4, 1, 2, 3, né? 4, 1, 2, 3. Deve ser uma questão, deve ter um erro aí. Mas deu para entender? Deu para entender, então não reclama não. Caralho, cuzão! Encerramos a nossa lista de exercício, encerramos o nosso quarto bimestre, encerramos o nosso ano, que parece que não, mas o ano de 2020 é aquele ano que por causa da pandemia ele nunca acaba. Então, encerrando tudo, né? Você já pode terminar de assistir os vídeos, nunca mais entrar nessa merda desse canal, porque não vai te acrescentar em nada pro resto da sua vida. Tá joia? Então, acabou e não tem até a próxima, porque acabou! Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind.